A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, hoje e para todo sempre. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto. Nós estamos em uma série de estudo bíblico com o tema Desvendando o Apocalipse, como você nunca viu nem ouviu. Aqui em cima eu vou deixar a playlist com os estudos anteriores para que você possa acompanhar o raciocínio completo em nome de Jesus. O que vimos na última aula? Nós vimos na última aula, no último estudo, que Jesus nunca falou, nunca prometeu em vir em nuvens físicas, visíveis. Não. Jesus nunca prometeu uma vinda visível, uma vinda de forma física nas nuvens. Nós vimos na última aula que a vinda de Jesus nas nuvens era uma forma de juízo, uma forma de julgamento de Deus para a nação de Israel. Vir nas nuvens é vir em forma de juízo. Nós vimos o texto de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 19, versículo 1 está escrito assim. Isaías capítulo 19, versículo 1. Peso do Egito. Esta palavra peso significa juízo, sentença, julgamento. O capítulo 19 de Isaías fala do julgamento de Deus contra a nação do Egito. Peso do Egito, sentença, julgamento, juízo. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. E os ídolos do Egito serão removidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Eu pergunto a você, Deus veio em cima de uma nuvem? Deus subiu em cima de uma nuvem para vir fazer um julgamento contra o Egito? De maneira nenhuma. Vir nas nuvens é vir em forma de juízo, em forma de julgamento. Capítulo 19, 18, Salmo 18, do versículo 8 ao versículo de número 12. Salmo 18, versículo 9 ao 12. Olha o que diz. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Juízo de Deus, julgamento de Deus. Quando a Bíblia fala em Deus vindo em juízo, ela usa a linguagem de vir nas nuvens. Vir nas nuvens
nada mais é que uma figura de linguagem apontando para o juízo de Deus, apontando para o julgamento de Deus. E quando Jesus disse que viria nas nuvens, ele estava dizendo: eu vou vir em julgamento. Este é o significado de vir nas nuvens. Quando diz em Apocalipse que todo olho o verá, até mesmo aquele que os traspassaram, para que todo olho hoje veja Jesus vindo fisicamente, é necessário que aqueles homens que perfuraram Jesus, quem foi que perfurou Jesus? Quem foi que furou Jesus? Soldados romanos. Eu pergunto a você, existe algum soldado romano vivo para ver Jesus vir nas nuvens? Claro que não. Com certeza aqueles soldados estavam vivos quando ele veio no ano 70 em forma de juízo. É disso que a Bíblia fala. Amém? Vamos dar continuidade. Vimos que existem pessoas, como um tal de Randall, está no estudo anterior, você assista ao estudo anterior, você vai ver que existem pessoas que não acreditam. Existem pessoas que não creem, que não acreditam que Jesus já veio e que a Bíblia não fala de uma terceira vinda de Jesus. É heresia. Não existe terceira vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus já aconteceu e ele já veio em forma de juízo, em forma de julgamento. Mas, porém, por causa do que é pregado na cristandade, por causa do que é pregado pelas igrejas há séculos e há séculos, é que foi feita uma lavagem cerebral no povo de Deus. Entendeu? Essa é a realidade. E a maioria dos evangélicos se tornaram incrédulos. Observe que quando Jesus veio, a lavagem cerebral foi tão grande na mente do povo de Israel. Foi uma lavagem cerebral tão grande, tão forte, que eles não conseguiam ver, entender que a lei falava sobre a vinda de Jesus. Eles ficaram cegos. E tão cegos que entregaram Jesus a Roma para Jesus ser morto. Estavam tão cegos que esperavam um reino físico, um rei com um exército, com espada, em um cavalo, para os libertar das garras de Roma. E hoje é diferente? Não é diferente, meu irmão. Como é que a igreja espera Jesus vir? Nas nuvens, com um cavalo, um exército, com a igreja, para derrotar o anticristo e libertar Israel. A Bíblia não fala isto. Assim como Israel aguardavam a esperar a vinda de um rei para libertar o povo de Roma, assim a igreja está esperando um Jesus físico para tirar a gente desse mundo. Meu irmão, Efésios capítulo 5, versículo 18, versículo 14, Efésios 5, 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e
Cristo te esclarecerá. É um despertar de Deus. É Deus despertando você para que você acorde, para que você desperte para a verdade da palavra dele. Não espere Jesus vir arrebatar a igreja para tirar desse mundo. Isso nunca vai acontecer. Aleluia. Existem pessoas hoje que não acreditam que Jesus já veio. Mas que Deus ilumine o seu entendimento. Que Deus abra o seu coração e você entenda esta palavra. As 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso aqui é uma informação linda, maravilhosa. O público-alvo de João está aqui em Apocalipse 1:11 claramente definido. Essas 7 igrejas da Ásia eram comunidade do tempo de João. Não era a igreja, o conceito de igreja hoje não é o mesmo conceito de igreja da Bíblia. É diferente, irmãos. Mudaram. Igreja não é templo feito por mãos humanas. Você não vai para a igreja. Você não vai para a casa do Senhor. Você é parte da igreja. Você faz parte da igreja. Você é a casa do Senhor. O teu espírito é a morada de Deus. Entenda isto. No Antigo Testamento, aí é onde entra a importância de conhecer o tempo na Bíblia. Estamos no tempo da graça. Capítulo de número 6, versículo 14 de Romanos. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. No tempo da lei, o salmista no Salmo 122 disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No tempo da lei havia uma casa física construída por mãos humanas. O templo de Salomão, ali era a casa de Deus. Ali era o lugar de adoração. No templo que Deus mandou Salomão construir, que foi construído por Salomão. Segundo Samuel capítulo 17, segundo Crônicas capítulo 7, está falando sobre esse assunto. Mas hoje na nova aliança, no tempo da graça, o templo de Deus não é físico e também não é o seu corpo. Não, é o seu espírito. Deus habita no teu espírito. O teu espírito, nesta nova aliança, é o templo de Deus, é a casa de Deus. Portanto, é errado dizer vamos à casa do Senhor. É errado dizer que uma igreja feita por mãos humanas, que um lugar feito por mãos de homens, ser chamado de casa de Deus. Casa de Deus é você. Capítulo 3, versículo 6 de Hebreus, diz que você é a casa de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que você é o templo e a morada do Espírito Santo. Essas igrejas são pessoas, uma comunidade de pessoas, e se reuniam nas casas. No tempo de Paulo, se reuniam nas casas. Quando o Império Romano apertou a perseguição, eles começaram a se reunir em catatumbas.
para adorar, para cultuar a Deus, para orar, estudar a palavra. Essas 7 igrejas da Ásia eram comunidades, pessoas. Não eram templos. Não, eram pessoas. Essas sete igrejas da Ásia eram comunidades do tempo de João. E não 7 períodos da igreja, como querem muitos intérpretes. Preste atenção nisto. As 7 igrejas da Ásia não representam 7 períodos na era da igreja da atualidade. Não tem nada a ver. Você percebe que como a teologia, como os líderes, em sua maioria, eles distorcem a palavra de Deus. As 7 igrejas não falam de 7 períodos, de 7 eras. Não. Portanto, o apóstolo João escreve para igrejas que ele conhecia, dando ênfase às suas circunstâncias históricas e peculiares. Como diz Gentry, devemos nos colocar de fato no lugar do público originário para sentir a plena força do ensino no Apocalipse. Você só entende o Apocalipse se você colocar o Apocalipse no lugar dele. As igrejas no lugar delas. Mas se você leva para o futuro, fica difícil de entender. Futurizar. Não podemos, quase que não saiu a palavra, não foi? Não podemos futurizar o Apocalipse. Não podemos colocar o Apocalipse para quase 2000 anos. É um erro muito grave. Devemos nos colocar de fato no lugar do público originário para sentir a plena força do seu ensino no Apocalipse. Devemos nos colocar no lugar do público para quem foi escrito o Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito para a igreja do século 21. O Apocalipse não foi escrito para você. O Apocalipse não tem nada a ver com o que está acontecendo na atualidade. O Apocalipse não aponta para um futuro de quase 2000 anos. Não é isto, irmãos. A respeito dessas 7 igrejas da Ásia, não apenas conhecemos essas cidades a partir de fontes antigas, mas até sabemos que a ordem do seu aparecimento no Apocalipse segue uma rota postal romana conhecida. São essas cidades históricas que contêm igrejas históricas do século I. A igreja, ou as igrejas para quem o Apocalipse foi escrito, era daquele tempo. Muito poderia ser escrito sobre as peculiaridades de cada uma dessas 7 igrejas da Ásia. Mas, todavia, o ponto que acredito ser necessário aqui e importante para nós é a contextualização do livro do Apocalipse. Ou seja, o escritor está dizendo, olha, bem que eu poderia falar com mais detalhe sobre as igrejas, mas o foco desse estudo não está nas igrejas, mas no Apocalipse. João escreveu especificamente para um público do primeiro século da era cristã. Entendeu isto?
João escreveu o Apocalipse para as 7 igrejas que existiam ou existiram no primeiro século. É para aquele público. Não é para mim, não é para você. Apocalipse 1:11 diz que dizia: o que vês, Jesus falando com João, o que você está vendo, João? Escreva em um livro e envie para as 7 igrejas. Que estão aonde? Para as 7 igrejas que estão na Ásia. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, o Apocalipse não é para nenhuma igreja do Brasil. O Apocalipse não é para nenhuma igreja de Pernambuco. O Apocalipse não é para nenhuma igreja de São Paulo. O Apocalipse não é para nenhuma igreja da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Paraguai, de Portugal. O Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas que estavam na Ásia, que habitavam dentro do território romano. Não é para mim, não é para você. Você consegue perceber isto? João escreve especificamente para um público do primeiro século da era cristã, a partir das 7 igrejas que estavam dentro de uma rota postal romana. Em outras palavras, ele escreve para um povo que estava habitando dentro do Império Romano. E por causa disto, a mensagem se espalharia rapidamente para todo o Império Romano. Percebe você essa palavra, como ela é linda? A mensagem comum às 7 igrejas da Ásia é a promessa. Olha aí, presta atenção nesta palavra em nome de Jesus Cristo. Eu vou ler novamente para você. A mensagem comum às 7 igrejas da Ásia é a promessa do breve retorno de Jesus para punir os judeus incrédulos, e isto traria consequências em todo o Império Romano. Qual é o assunto central do Apocalipse? A vinda de Jesus em forma de julgamento para a nação de Israel, usando Roma como seu elemento, o seu instrumento de julgamento. Deus usou Babilônia, lembra? Deus usou a nação de Babilônia para julgar Israel. Israel foi para o cativeiro romano. Está lá em Jeremias 25. Está lá em Jeremias 51, 52. Está lá em 2 Crônicas 36. Está lá no Salmo 137. Israel desobedeceu a Deus. Israel não deu crédito aos profetas. Israel entrou na idolatria. Israel entrou pelo caminho da desobediência. Deus levantou a nação de Babilônia para entrar com julgamento em Israel. E quem foi que Deus usou?
Deus levantou a nação de Babilônia, os babilônicos, os caldeus. Abacuque capítulo 1, Abacuque capítulo 2. Por causa da incredulidade de Israel, mais uma vez, Deus, agora foi mais sério, meu irmão. Agora foi mais sério. Deus não mandou mais profeta. O último profeta foi João Batista que ele mandou. O último foi João Batista. Lucas 16 e o 16. A lei e os profetas duraram até João. O último profeta que Deus levantou anunciando a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo, foi João Batista. E Jesus disse, que coisa linda, né? Aleluia. E em Mateus capítulo 11, olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 11, versículo de número versículo 12, vamos ver o 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Percebeu? Os profetas e a lei profetizaram sobre a vinda do Messias até João. João Batista foi o último profeta a falar, a anunciar a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, a vinda do Rei, a vinda de Jesus. O último foi João Batista. E o que é que eles fizeram com João Batista? Versículo 18. Eu vou ler do 16. Mateus capítulo 11, versículo 16. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, dizendo: Tocamos-vos flauta e não dançastes? Cantamos-vos lamentações e não pranteastes e não chorastes? Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Olha o que diziam de João. Assim como Deus mandou profetas, segundo Crônicas 36, 14 em diante, e zombaram dos profetas, e zombaram dos mensageiros, Deus mandou João Batista, anunciando a vinda do Messias, anunciando a vinda do reino de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 1, versículo 2. E o que fizeram? Alguns creram, mas muitos diziam: João está endemoniado. Não deram crédito. Deus veio, o próprio Deus desceu na terra, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E o que é que eles fizeram? E o que é que Israel fez com Deus? Jesus era a manifestação de Deus. Segundo Coríntios 5,19 diz que Deus estava em Cristo. Capítulo 10, versículo 38 de Atos, diz que Deus estava em Cristo, Deus era com ele, Deus era com Cristo. Capítulo 8, versículo 29 de João, Jesus disse: o Pai não tem me deixado só, Ele sempre está comigo. Deus desceu em Cristo. Deus veio através de Cristo para a terra. E o que fizeram? Mataram. Rejeitaram Jesus. E rejeitar Jesus era rejeitar o próprio Deus. Mateus capítulo 10, versículo 40, Jesus disse: quem recebe a vocês, a mim recebe. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe aquele que o enviou. Jesus disse: quem recebe a mim, recebe a meu Pai.
Eu e o Pai somos um. João capítulo 10. E o que é que eles fizeram? Negaram. Disseram não. Viraram as costas. Pior do que isto. Mataram. Crucificaram. Você acha que Deus ia deixar isso barato? Jamais. Havia um juízo de Deus para Israel. Havia uma sentença de Deus para Israel. Havia um julgamento de Deus para Israel. João capítulo 1, versículo 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Olha aí. O Apocalipse vem anunciando que o dia do julgamento de Deus para Israel tinha chegado. A mensagem comum, ou seja, a mensagem conhecida, a mensagem comum para as 7 igrejas da Ásia, que mensagem era esta? Qual era a mensagem? A mensagem era essa aqui, olha. A promessa do breve retorno de Cristo para punir os judeus incrédulos. E isto traria consequências em toda ou em todo o Império Romano. O juízo de Deus, Apocalipse 3:10, tão pregado pelas igrejas, tão anunciado, mas de forma equivocada, de forma errada. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Apocalipse 3:11. Se eu digo a você, eu vou sem demora te visitar. Eu vou sem demora te fazer uma visita. Isso é quase 2000 anos? Claro que não. Eis que venho sem demora. Era Jesus dizendo: olha, eu venho sem demora. O juízo está vindo sem demora. Não vai demorar. Guarda o que você tem. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação, da provação, do julgamento, do juízo de Deus que estava chegando. Essa era a mensagem. Infelizmente, o que é pregado hoje dentro da igreja, dentro do evangelho, dentro da cristandade, não é o que Jesus disse. Jesus não prometeu demorar para voltar, ele já voltou. Se assim não entendermos, jamais compreenderemos plenamente as mensagens nas cartas enviadas para as 7 igrejas. Se você não entender, se você não compreender que o Apocalipse não foi para você, não foi para a igreja da atualidade, não foi para nenhuma igreja brasileira, você nunca irá entender o Apocalipse. Para você entender o Apocalipse, você precisa entender que o Apocalipse foi escrito para a igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Para você entender o Apocalipse, você precisa entender, compreender que o Apocalipse não fala do fim do mundo. O Apocalipse não fala da destruição do mundo. Esta doutrina, este ensino, esta pregação de que o Apocalipse está se cumprindo, de que o mundo será destruído, de que Jesus está voltando, é uma
pregação antibíblica. É uma pregação anti-apocalíptica. É uma pregação contrária ao que está escrito no Apocalipse. É uma pregação que não está de acordo com o que diz o Apocalipse. Você quer entender o Apocalipse? Entenda que o Apocalipse não foi para você. Entenda que o Apocalipse falava e fala do juízo, da vinda de Jesus em forma de juízo, em forma de julgamento, para a nação de Israel e não para você. Próxima aula, eu volto com o capítulo 2 deste livro, onde iremos estudar o capítulo 5 e o capítulo 6 do Apocalipse. Lembre-se, o Apocalipse não foi escrito para você. Lembre-se, o Apocalipse não vai se cumprir, já se cumpriu. Entenda, o Apocalipse fala da vinda de Jesus em forma de juízo, em forma de julgamento para a nação de Israel. E este julgamento e esta vinda de Jesus em forma de julgamento aconteceu no ano 70. No capítulo 2, nos próximos estudos, veremos com muita clareza esta verdade. Aqui eu concluo esse estudo de hoje, agradecendo a Deus por sua graça e misericórdia e dizer a você, juntos somos mais fortes. Fique na paz do Senhor.